Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos dá nesse domingo de Páscoa. Maravilhoso domingo de Páscoa. Você que está aí na sua casa, com a sua família, daqui a pouco vão estar reunidos em família. Eu tenho certeza que vai ser um domingo de novidade de vida, na sua casa, na sua família. E eu quero aqui fazer uma oração junto com você para que os céus se abram aqui nesse lugar e na sua casa, você possa receber a presença, a graça de Deus, o amor do Pai. Cristo nos ensinou a orar, falando e tratando Deus como Pai, não um Deus julgador, um Deus distante, um Deus que vinga aqueles que pecam, mas um Deus que ama, paternal, que nos abraça, um Deus que nos corrige, um Deus que nos coloca de novo no trilho, nos reposiciona nele. É esse Deus que nós clamamos toda manhã, é esse Deus que nós servimos. Pai Santo e querido, nós estamos aqui na Tua presença. Eu creio que tudo aquilo que estamos fazendo vem de Ti, para Ti, por Ti, porque todas as coisas foram feitas para a Tua honra e a Tua glória. Nesta manhã, aqui o Ministério Reino se reúne, Pai, assim como muitos estão se reunindo nesta hora, que o Espírito Santo possa estar nesse projeto, nesta manhã, e alcance aonde a minha voz não pode alcançar, onde nossos louvores não podem alcançar. O Espírito Santo de Deus alcance os corações, alcance as pessoas que estão enfermas, tanto espiritualmente como fisicamente, alcance as pessoas que estão sem esperança, sem fé, mas aqueles também que estão com a sua fé a 100%, a 100 por hora, porque sabem que tudo aquilo que nós estamos passando é um processo que Deus está usando para nos levar ao propósito que Ele tem para a nossa vida, para a igreja na terra, para a humanidade, enfim, para que todos os seus planos, que não podem ser frustrados, se cumpram nessa hora sobre as nossas vidas. Recebe, Senhor, de nós essa adoração, e aqueles que estão conosco acompanhando possam também ser abençoados agora em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que para nos despirmos, nos livrarmos do fermento velho e renovarmos como fomos renovados, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi imolado. Paulo faz uma referência à festa judaica, ao costume judaico da Páscoa, e ele diz que a verdadeira Páscoa é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Paulo diz que aquilo que era estabelecido por Moisés, o costume, a festividade, era sombra daquilo que seria real, que é o Cristo que viria para morrer por todos nós. E a Páscoa para os judeus foi um sinal de Deus, de que o povo estava liberto da escravidão de 430 anos, foi um livramento da morte daquela noite anterior, e o povo foi tirado do Egito após aquele dia que foi a 10ª praga que veio sobre o Egito, e o povo pôde adorar a Deus no deserto. Então aquele dia ficou marcado para os judeus, e Deus estabeleceu como um dia da Páscoa, o dia que o anjo da morte passou por cima, Pachá no hebraico. Então a Páscoa foi comemorada todos os anos e é comemorada pelos judeus, mas Paulo diz que tudo aquilo era fermento velho, tudo aquilo era um fermento que levedava toda a massa, mas é uma massa antiga. Ele diz que hoje para nós, a partir de Cristo vindo à terra como Deus e como Filho do homem, Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que nos livra da morte eterna, que perdoa os nossos pecados, que nos dá a graça de vivermos como filhos de Deus aqui, e quando estivermos com Ele na eternidade. Então vamos comemorar sim a Páscoa, vamos adorar a Deus, louvar, comer o nosso ovo de Páscoa,
porque o chocolate é de Deus, eu tenho certeza. E com certeza também, o principal de tudo é estarmos em família, porque o cordeiro, ele era obrigatoriamente, ele era ceado em família. Deus sempre quis ter uma família, e ele estabeleceu uma família na terra que se chama igreja. E essa família hoje está celebrando o cordeiro de Deus, que veio e morreu no nosso lugar, mas ressuscitou. Então, para nós, a Páscoa não a Páscoa é sexta-feira, na verdade, quando o cordeiro é imolado. A sexta-feira, quando ele morre, é levado na cruz. No domingo de manhã, aleluia, ele é encontrado lá, quando as mulheres vão para onde ele foi colocado, para o sepulcro, e encontram o sepulcro vazio. Então, domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Dá lugar ao Espírito Santo agora. Nós temos uma palavra para o teu coração, vindo do céu. Glória a Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém? Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não o querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá no Salmo 7,14, Isaías 7,14, está prevista essa profecia. Eu estive conversando comigo mesmo, né, esta noite, essa madrugada, Deus falando ao meu coração sobre os últimos acontecimentos, as coisas que estão envolvendo a nossa pátria, nossa cidade, nosso mundo, né, nosso planeta, e que isso tem colocado no coração das pessoas um pouco de sofrimento, um pouco de preocupação, enfim, tem movimentado toda a nação, toda a terra, com todos os últimos acontecimentos. E eu penso, como um servo de Deus, como um líder espiritual, que eu creio, pela bondade de Deus, que nós temos um compromisso com a igreja de Cristo, e temos um compromisso com o povo de forma geral, porque nós somos pessoas designadas por Deus para estarmos ministrando a palavra de Deus. Deus poderia estar ministrando a palavra nos tempos pós-Jesus, né, pelos anjos, mas aos anjos Deus colocou eles num estado espiritual de adoração e de serviço, tanto do reino de Deus nos céus como no reino da terra. Mas aos homens, como o próprio Cristo fez em Mateus 28, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, os discípulos, que somos designados por Jesus, nomeados pelo próprio Jesus, para fazermos o discipulado, o ensino, como ele diz em Mateus, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Foi uma ordem direta dada aos seus discípulos, que deram continuidade, depois de 3 anos e meio aproximadamente de discipulado, de exemplo, de ensino de Jesus. Foi o que Jesus ordenou quando ele sobe ao céu. Então eu penso que a igreja, ela é a continuidade, tanto que eu digo que a sequência do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João
é o evangelho dos Atos dos Apóstolos, porque foi o início do caminhar da igreja, o início do evangelismo após Jesus subir ao céu, quando o ministério começa pelo ministério apostólico, começa por todos aqueles que aprenderam, conviveram com Jesus. E nós somos a continuidade. Para mim, o livro de Atos, ele não cessa. O livro de Atos é uma continuidade, porque a igreja, ela não para. A igreja só vai parar quando Cristo arrebatar a igreja nos ares. A igreja só vai parar quando ela for tirada da terra. Mas enquanto estiver aqui na terra, ela é e deve ser a voz profética para a igreja e para a nação, para a igreja e para o povo. Deus sempre levantou profetas. Deus sempre levantou pessoas para falar com o seu povo. E nem sempre a profecia que Deus coloca, ela está conectada com a circunstância que as pessoas estão passando. Senão não seria uma voz profética. Geralmente, lá em Amós, ele diz que ia restaurar o templo, mas o templo estava funcionando. Deus é assim. Ele fala ao povo que o povo ia estar cativo, que o povo ia ser levado pelos assírios, depois ia ser levado pelos babilônios, e depois ia ser levado por um povo que eles não conheciam, ia ficar 70 anos cativo. Quando Deus usou o profeta Jeremias, quando Deus usou os outros profetas, Deus estava falando diante de uma circunstância diferente do que estava falando aquilo que ia acontecer. Deus é assim. Então Deus levantava e levantou e sempre levantará profetas que estarão ministrando, falando, mas a circunstância em que os profetas falam é diferente daquilo que você espera que Deus vai fazer. Se você olhar para a circunstância, Jesus entra dentro do templo e coloca uma voz profética dizendo: eu destruo esse templo e construo ele, reconstruo ele em 3 dias. Alguém olhou e disse: ele está maluco? Porque o templo estava ali. Como que alguém fisicamente pode destruir um templo que levou 46 anos para ser reconstruído por Herodes, pelos romanos, para agradar os judeus? Como que um homem, um mestre, vai destruir e levantar? Jesus estava falando dele mesmo, do seu corpo, que ele estaria morrendo e ressuscitaria no 3º dia. Então, quando Deus nos dá uma voz profética, quando Deus nos dá uma palavra, geralmente ela não está conectada com aquilo que nós estamos vendo, não está conectada com aquilo que nós estamos visualizando, porque a voz profética de Deus, através dos homens de Deus, ela é para os acontecimentos futuros. Então, nós estamos passando por alguma situação em que nós ouvimos muitas pessoas falarem muitas coisas, muitas pessoas profetizarem, mandarem, enviarem muitas coisas, e nós sabemos que a Bíblia nos ensina a não julgar o profeta, mas julgar a profecia. A Bíblia nos ensina isso. O profeta quem julga é Deus, mas a profecia nós devemos julgar, e o parâmetro para se julgar a profecia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto pode ser acrescentada à palavra de Deus. Então tudo aquilo que se fala, nós devemos recolher, ouvir, guardar, anotar. E muitas pessoas dizem, a gente anota aí, algumas coisas são para esse tempo, algumas coisas são para tempo futuro, algumas coisas estão acontecendo ou acontecerão. Tem coisas que Deus revelou a Daniel há 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos, que está acontecendo agora e que vai acontecer ainda. Coisas reveladas há 2000 anos que ainda vai acontecer, que ainda está escuro, está obscuro a nossa compreensão. Então nós devemos sempre ouvir a voz profética e guardar aquilo que está de acordo com a santa palavra de Deus.
com aquilo que está no propósito de Deus para nossas vidas. Então Deus sempre levantou. E eu fico guardando, ouvindo, escrevendo, apontando, ouvindo Deus usando pessoas para esse dia. Mas algo muito forte bate ao meu coração, e eu quero fazer uma leitura agora para complementar isso. Eu li sobre o nascimento de Jesus, agora eu quero ler um pouco antes, que é o Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 1. Eu quero continuar dizendo para você que nós devemos estar ligados e conectados a Deus e à santa palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o nosso norte, que é a direção que Ele nos dá para aquilo que Ele estabeleceu como propósito para nossas vidas. E esses dias, desde domingo, sexta-feira passada, Deus está me usando numa palavra profética propositiva, no sentido de não ficar voltando ou mirando para as necessidades e os problemas em que nós estamos vivendo, porque é fácil você falar para as pessoas, porque quando você não tem uma palavra profética para as pessoas, você escraviza elas por aquilo que você acha que é. Então você vê a situação do povo e você estabelece algumas coisas, algumas palavras em que as pessoas elas vão se sentir piores ainda do que elas estão. É o que eu tenho dito para as pessoas que foram aí acometidas, né, por essa Covid-19, famílias que estão passando por isso, famílias que passaram por isso, pessoas que perderam entes queridos, e alguns amigos e membros aqui da igreja que estão passando até por uma situação dessa em sua casa. Primeira coisa que a gente fala é a seguinte: desliga aí as notícias, para de ouvir as notícias ruins de Facebook, redes sociais, etc. Porque um dos maiores problemas é o problema que as pessoas estão colocando na mente das outras pessoas. E, de fato, há um contágio, sim, há uma mortandade, sim, de pessoas que estão morrendo em todo o mundo, há pessoas internadas, sim, há um nível de leitos disponíveis muito pouco do que precisava, sim, por isso que para aqui, para ali, para poder dar um tempo para o sistema, não é nem para nós, é para o sistema. Está prejudicando muita gente, sim, está. Então eu penso que a palavra de Deus, por mais que seja escrita por milhares de anos atrás, ela ainda tem que ser uma voz profética para o nosso tempo. Não adianta eu pregar uma palavra aqui que você vai imaginar, olha, legal, foi bom o que aconteceu lá, mas eu não trazer uma mensagem para você viver o melhor de Deus, ou viver a palavra nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quando eu fui buscar na palavra algo de Deus, Deus me mostra isso. Precisa colocar uma voz profética no nosso tempo, que nós estamos saindo disso, que Deus já está movendo coisas do lugar, para que uma novidade aconteça, para que tenha renovo, tanto na igreja, quanto no meio de toda a população. Então a palavra pregada hoje, ela tem que ser voltada para uma vida que nós estamos vivendo hoje. Ela tem que sinalizar o Cristo hoje. Ela tem que sinalizar o que Deus está falando hoje, até para nós nos prepararmos, e o que Deus quer que nós façamos hoje, para que nós possamos estar mais preparados para Ele. Esse é o propósito de Deus. Sexta-feira eu preguei sobre isso. Não viver na necessidade, mas pelo propósito. Se você vive pela necessidade, você vai ter necessidade de novo. Ela vai ser suprida e você vai viver de novo do suprimento dessa necessidade. Mas o que Deus quer é que você caminhe, que você ande, que você se mova. Não viva pela necessidade, mas pelo propósito. A necessidade é temporária, momentânea. Deus não nos olha pelo momento, Deus nos olha para aquilo que Ele quer estabelecer para nossas vidas. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando, era muito fácil eu pregar aqui uma palavra: olha, o sofrimento humano, olha, a situação é assim mesmo, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, olha, você talvez esteja provocando isso, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, eu vou dizer uma outra palavra, eu vou ler agora para você.
Lucas 2:1 está escrito assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Foi feito um decreto para todo o povo, para todo o império, para todo o domínio, um decreto obrigando por César Augusto, imperador, convocando toda a população. E esse decreto dizia: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem os dias de Maria, e ela deu à luz a um menino, ao filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto me fala de uma ordem imperial, e é isso que eu estou dizendo. As pessoas olham, mas o decreto mandou fechar, mas o decreto mandou abrir. Eu não estou falando do decreto do prefeito, do governador ou do presidente. Eu estou falando do decreto que esse coronavírus estabeleceu. E aí eu quero mostrar uma outra coisa para você agora. Deus usa circunstâncias para nos levar ao propósito que Ele tem para a nossa vida. E às vezes se você não enxergar com esse olhar, você começa a culpar esse ou aquele. Você começa a dizer que é você mesmo que está em pecado. Você começa a entender, porque tem os profetas falando: olha, conserta, cura a sua vida, muda a sua casa. Tem muita gente dizendo: olha, Deus vai destruir essa terra, porque os profetas do que está acontecendo. Então eu ouço, e escrevo, e guardo. Talvez tenha coisas que não é para agora, talvez tenha coisas que não é para hoje. Então eu ouço, anoto, guardo. Mas eu vou por aquilo que Deus tem me direcionado, e eu me alinho àqueles que estão dizendo: o decreto foi estabelecido por um propósito. Não fico dizendo: olha, isso aí é um juízo de Deus. Tem gente pregando, inclusive, eu não estou me ouvindo direito. Tem gente pregando, inclusive, que acabou o tempo da graça e começou o tempo do juízo. Então, as pessoas pegam algumas circunstâncias e estabelecem como o propósito. Não, a circunstância é o período que Deus usa para nos levar ao propósito. Deus estabeleceu algo para a nossa humanidade, e quando você foge daquilo que Deus muda, que Deus coloca, você muda o rumo disso, Deus só tem um jeito de nos levar para o propósito, parando tudo. Deus só tem um jeito de nos levar, de fazer você pensar, parando. Não tem como. Você fica andando com seu carro quebrado, fazendo barulho até ele parar. Ah, não tenho dinheiro para ir na oficina. Ah, eu não tenho como parar, não tenho tempo para parar. Aí eu tenho que trabalhar. De repente você para no meio da estrada, 10 horas da noite. Aí você dá um jeito aí você encontra dinheiro para o guincho, para levar no mecânico. Aquilo que ia custar R$500 fica R$2.000. Você encontra. Se não parar, não faz. Então, às vezes, Deus estabelece por alguma situação, uma circunstância, e Deus diz assim: não, mas é o governador. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. A Bíblia diz que o coração do governo está na mão de Deus. É Ele que estabelece. Então nós temos que abrir os olhos para aquilo que Deus está propondo nesse tempo. Nossa, minha empresa fechou, meu emprego acabou, a minha família teve problemas ou está tendo problemas, eu estou tendo problema, coisas que eu nunca tive na minha vida. Deus nos chamando para olharmos para o olhar que Ele quer que nós olhemos. Deus nos chamando para aquilo que Ele estabeleceu para mim primeiro.
Eu vou dizer uma primeira verdade aqui. Deus nos chama para enxergarmos. Olha o que eu vou dizer agora. Só tem um jeito de nós enxergarmos aquilo que Deus faz. Só tem um jeito. Deus, quando você olha em sua volta, você olha o natural. Mas Deus está nos chamando para enxergar o sobrenatural. Nós enxergamos as impossibilidades no natural. Olha o que eu estou dizendo. Quando você enxerga as coisas pelo natural, pelo olhar da natureza, ou pelo olhar daquilo que você alcança, pelo olhar humano, você encontra impossibilidades. As possibilidades estão naquilo que você não vê. Olha aí, explica isso. As possibilidades estão naquilo que você não vê. As impossibilidades estão naquilo que você está vendo. Porque a Bíblia diz, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então, primeira coisa que chama atenção nesse tempo, que Deus está nos chamando para enxergar o sobrenatural e o impossível. Porque o impossível que nós estamos enxergando aqui é possível para Deus. Deus para o homem, Deus para a família, Deus para a humanidade, para que nós possamos fazer algo para Ele, enxergando aquilo que Ele é, enxergando aquilo que Ele pode fazer. Porque se nós olharmos a capacidade humana e a minha própria capacidade, nós vamos enxergar impossibilidades. Se eu olhar acima desse nível, eu vou começar a enxergar possibilidades, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Deus se manifesta no natural para você enxergar o sobrenatural. Em João, Jesus disse assim: o reino de Deus não é visível, o reino de Deus está em vós. O reino não vem de uma forma visível. A ação de Deus é usar o natural para nos mostrar o sobrenatural. Deus está parando empresas, Deus está promovendo um tempo de reflexão, um tempo para nós pensarmos nisso, para nós nos voltarmos para isso. E só tem um jeito: parar. Parar para pensar que a nossa vida não se limita ao dinheiro que eu tenho, não limita ao poder que eu tenho, não limita à capacidade que eu tenho. Aliás, tudo isso hoje não está resolvendo a situação. Então Deus nos faz voltar para a família que eu tenho. E a primeira coisa que Deus faz é, olha o que eu vou dizer agora, segundo ensino, segundo princípio que eu tiro disso tudo que está acontecendo. Deus nos quer fazer enxergar aquilo que nós não vemos, porque Deus muda a partir daquilo que nós não vemos. Primeiro Deus trata com Paulo, matador, perseguidor, doutor da lei, o homem que falava muitas línguas. Primeiro Deus trata com Paulo, a caminho de Damasco, e diz para ele: duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Depois que Paulo é tratado, 13, 14 anos estudando, entendendo, orando, mudando o seu interior, Deus leva ele para ser o apóstolo dos gentios. E aí ele diz assim: tudo aquilo que eu tenho, eu reputo como esterco diante daquilo que eu tenho recebido de Cristo. Primeiro Deus muda Paulo. Primeiro Deus entra no interior para mostrar o céu. E é isso que eu estou dizendo e profetizando isso na sua vida aqui. Deus parou você. Primeiro, não é para a sua família. Segundo, não é para a sua igreja. Terceiro, não é para a sua empresa. Quarto, não é para a sua cidade. Quinto, não é para a sua nação. Deus parou você. Primeiro propósito, para mudar você. Aleluia.
Muitos de nós paramos, talvez ali sem querer mostrar muito para as pessoas, mas nos tornamos mais reflexivos e pensamos, nossa, e agora? Eu tive que ficar numa quarentena, não porque eu peguei o coronavírus, mas porque todos estavam suspeitos ali. Eu fiquei alguns dias fechado, sem poder abraçar, sem poder tocar, sem poder falar diretamente com as pessoas. Aí eu fiz um exame, depois não deu nada. As pessoas que estão hoje com o Covid ou que estão hoje com essa enfermidade, estão isoladas da sua família, estão isoladas dos seus filhos. E aí Deus está dizendo, aproveita que eu quero mudar você por dentro. Só tem um jeito de nós enxergarmos o que Deus quer fazer. Primeira coisa, olhar para dentro. Muda o homem, muda a família, muda a sociedade, muda o país. Aleluia. Então Deus nos chama para uma reflexão. Primeiro, para enxergar por dentro. Segundo, para enxergar lá em cima. Quando Paulo é mudado, quando Paulo é totalmente transformado, ele diz assim, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no sobrenatural de Deus sobre a minha vida, que a si mesmo morreu e se entregou por mim e morreu. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. No final da carreira ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a coroa que o Senhor reservou para mim está guardada lá em cima, não só para mim, mas para aqueles que o amam. Paulo começa a entender uma visão de cima. Paulo é arrebatado ao terceiro céu, ele diz assim, eu vi coisas que ao homem não é lícito contar. Então Deus tem um propósito, primeiro, que é fazer você fazer uma reflexão interior. O reino está dentro. Que pai que eu sou, que marido que eu sou, que filho que eu sou, que empregado que eu tenho sido, que patrão que eu tenho sido, que cidadão que eu tenho sido. Deus nos leva a uma reflexão dentro, para depois que nós olharmos para dentro e enxergarmos dentro de nós a possibilidade de mudança. Deus nos faz olhar para cima. Eu preguei sobre isso, capítulo 3 de Atos, na sexta-feira. O homem coxo de nascença era levado todo dia no templo para pedir esmola. Ele ia no lugar certo, no momento certo, que era o momento da oração, mas o propósito estava errado. Ele estava olhando para os pés dele, ele nunca andou. Então ele precisava suprir a necessidade. Alguém levava ele lá todo dia. Alguém até vivia da necessidade dele. Quando chega um homem de Deus que entende o sobrenatural e vê acima da necessidade e acima das impossibilidades humanas, olha para ele, Pedro e João, e diz assim, olha para nós. Quando eles olham para Pedro e João, ele para de olhar para o pé e começa a olhar para cima. Quando ele olha para cima, Pedro e João dizem assim para ele, Pedro diz para ele, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho vos dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, levantou e ele saltou nos pés, começou a correr, saltar e glorificar a Deus. Ele queria uma esmola, Deus deu o caminhar. Mas precisou ele olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele para de olhar no pé. Deus está fazendo uma inversão nessa pandemia. Deus está pedindo que você olhe para dentro, para depois você olhar para cima. Aleluia. Deus quer que você olhe para dentro para ver mudar o seu interior. Quando você muda o seu interior, a tua forma de pensar, de agir. Quantos empresários não tinham tempo de falar com a família? É dinheiro, é grana, vão guardar, vão fazer, vão conquistar, vão comprar, vão acumular, vão aplicar, vão investir. Deus para tudo e diz assim, opa, não tem nem tubo, não tem nem remédio, não tem nem nada, nem médicos, nem enfermeiros tem mais. Eles estão cansados, estão esgotados. E Deus bota você e nós em alguma situação para refletir sobre o que está acontecendo. Olha, Deus fez isso e castigou o povo. Não.
Deus está dando oportunidades para que você possa olhar para dentro. Eu não estou falando aqui de religião, não. Não estou falando com católicos, crentes, evangélicos, budistas e etc. Não, estou falando de Cristo, a nossa Páscoa. Estou falando do Filho de Deus, o único, verdadeiro, vivo que veio aqui na terra. Os outros são profetas, que talvez falaram no seu tempo, mas o que diz o texto é que Deus vem trazer um reino dentro, para que o reino se manifeste fora. Segunda coisa que ele me mostra aqui, eu ainda não cheguei no texto que eu li, mas eu vou chegar e encerrar nele. Segunda coisa que Deus nos mostra aqui, é que para você enxergar os céus, você tem que enxergar para dentro. É a mudança que Deus está promovendo dentro de nós, que vai fazer a mudança de fora. Foi assim na primeira família, porque Deus é um Deus família. Ele estabelece uma família na terra, e ele volta essa família para o seu propósito, que era o propósito de dominar a terra e adorar a Deus, de ter uma convivência com o soberano, com o todo-poderoso. Quando eles olham para a terra e comem o fruto e esquecem do sobrenatural de Deus, que fez tudo aquilo, porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos achando que a terra é comer, beber e dormir, e esquecemos do Criador. Eles também esqueceram. Deus plantou tudo, deu tudo. Então, quando você vive pela circunstância, você olha para o pão que você tem que comer. Você faz como Esaú. Esaú trocou toda a herança dele por um prato de comida. Jacó, muito sábio, disse: opa, você está com fome? Eu estou. Necessidade. Você está passando o que agora? Estou passando fome. Necessidade. Aí Jacó, muito sábio, disse: epa, vamos trocar tudo que você tem de herança como filho mais velho, que a metade da herança do pai era do filho mais velho, e a bênção de Jacó era sobre o filho mais velho. Olha o que Jacó faz para Esaú: ó, eu tenho um prato de comida aqui, o que você acha? Opa, eu troco, vai, pega tudo, dá esse prato de comida que eu estou morrendo, pela necessidade, pelo estômago. Quem é o pai de nações? Gera a nação de Israel? Jacó, o pai das 12 tribos. Trocou um prato por algo muito superior. Deus nos está levando a refletir isso. E Ele trabalha no sobrenatural e no invisível. Duas coisas invisíveis. Primeiro, dentro de você. Segundo, o céu. Você não consegue enxergar dentro de você se você não parar para olhar dentro de você. É o que Deus está fazendo nesse tempo. E o céu. Quando você vive o bem bom da terra, você não imagina e nem quer que o céu venha. Mas a morte é a verdade que se estabeleceu. E que todos sabem que um dia vai chegar, mas ninguém quer pensar nela. O que vai acontecer depois, tanto faz, porque estou vivendo o melhor dessa terra. O que vai ser depois, não interessa. Eu quero viver 70 anos de uma eternidade. Então o foco é nos 70, 80 anos, não na eternidade. Então Deus para você olhar essa realidade. E quando Deus para você olhar para dentro e olhar para cima, Deus nos volta para o fundamento que Ele estabeleceu quando Ele começou tudo. Primeiro fundamento: família, Deus, igreja. Deus, família, igreja. O tripé necessário que move a humanidade. Não é igreja, templo, prédio. Servir, viver, discipular, levar o que o reino estabeleceu em você. Ide. O ide não é ide de ir quando pode, é indo. A tradução literal do ide é indo. Faça discípulo. A partir do momento que você encontra com Cristo, o primeiro passo que você dá é o indo, já levando a imagem e a vida de Cristo na sua vida. Para quê? Os homens pararam tudo, virou trabalho, menos Deus, menos família. Mais dinheiro, menos Deus, menos família. Mais poder, menos Deus, menos família. Deus para tudo e diz assim: o propósito inicial é esse: Deus, família, igreja. Deus, família, igreja.
e nos faz ficar para dentro de casa. Aleluia. Deus quer restabelecer o fundamento. E o fundamento é esse, não adianta fugir. Olha, Deus está mudando, Deus está ok. As mudanças estão acontecendo, mas o fundamento é esse. Antigamente fazia prédios com tijolos lá de 5 quilos, né? Fazia prédio de barro porque não tinha material. Hoje tem tanta tecnologia, tem uns pré-moldados, você levanta uma ponte, um prédio em minutos. Eu gosto de ver tecnologia na rede, na internet, ver os caras montando uns trilhos de trem com equipamentos, que você fica maluco. Vê um equipamento, tira o trilho, o outro vem e coloca o trilho todo. Tecnologia, não se faz mais como fazia as coisas. Isso é tecnologia, mas o fundamento não pode mudar. Aleluia. O fundamento é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Quando você muda o fundamento, você destrói, aí Deus tem que parar. Você destrói um princípio. E princípio não se mexe. Deus, família, igreja. As pessoas eram mais crentes. As pessoas voltavam-se mais para Deus. Em cada casa tem uma Bíblia. Em cada escola fazer a oração do Pai Nosso. Em cada... agora não pode, porque o Estado é laico. Não, vamos parar, porque tem que parar isso, parar aquilo. Não, porque agora nós temos que ter, ok, cada um tem o seu desejo, a sua vontade, a forma de ser, mas não abandonemos os fundamentos. Quando abandona os fundamentos, Deus para tudo. É o que está acontecendo. Aleluia. Mas eu vim aqui para ouvir o Evangelho, uma pregação da palavra. Que lindo, eu estou pregando a palavra, porque a palavra é isso, Cristo é o nosso fundamento. Pedro diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por principal da esquina. Jesus foi a pedra que os sacerdotes rejeitaram, que a religião rejeitou, que o sistema político rejeitou, que as pessoas rejeitaram. Mas ele era a pedra principal, o fundamento principal, a pedra angular. Mas domingo eu sou religioso, mas de segunda a sexta eu não sou. Deus está dizendo, inverta essa situação. Ele não quer religioso, Ele quer pessoas que tenham fé naquilo que Ele falou, que tenham fé naquilo que Ele estabeleceu para nós. Quer vivermos essa terra, mas com a cabeça no céu. Deus está parando tudo para nós voltarmos aos fundamentos. E aí eu vou no texto. Mateus fala do nascimento de Jesus. Deus usa circunstâncias. Eu vou encerrar aqui. Deus usou a circunstância de aparecer em sonho para José, mas o projeto era Cristo nascer. É isso que eu estou dizendo. Deus usa circunstâncias para Ele alcançar aquilo que Ele está propondo, o propósito de Deus. E às vezes as pessoas ficam olhando para a circunstância. Olha, tá doendo aqui, tá doendo ali. A minha vida acabou, porque você está olhando para aquilo que está acontecendo agora. Deus está dizendo para você, levanta a cabeça. Por que Ele disse para Abraão, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Ele sabia que Abraão não ia poder contar estrela, mas Ele disse, levanta a cabeça. Olha para cima. Comece a olhar para dentro, depois olha para cima. Se torne alguém que você queira que os outros se tornem. O Evangelho é isso. O Evangelho não é carga pesada nas pessoas, doutrina de homens, ensino de demônios. Evangelho é a simplicidade de Cristo, que você seja você mesmo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluia. Terceiro ponto, que essa pandemia e essa palavra nos está nos ensinando. Terceira coisa, aleluia. Primeiro, Deus faz com que nós enxerguemos o impossível. Deus trabalha nas impossibilidades, Deus trabalha no invisível. O invisível dentro de você, o invisível céu. Segundo, Deus está nos levando para os fundamentos, que Ele iniciou tudo. Família,
Deus, família e igreja. Terceira coisa que ele nos leva com essa ministração, com essa palavra. Aleluia. Ele nos leva a entender, ou você se volta para o arrependimento, ou você se volta para o sono, para a indiferença. Arrependimento significa voltar-se, mudar-se, converter-se. Deus está chamando a nação brasileira ao arrependimento. Deus está chamando os homens de Deus e as mulheres de Deus a se arrepender. A igreja precisa se arrepender de tudo aquilo que ela plantou de errado no coração das pessoas. Pastores precisam se arrepender, padres precisam se arrepender, autoridades precisam se arrepender, as pessoas precisam se arrepender, precisam voltar-se para Deus. Lideranças que direcionaram pessoas para o seu próprio prazer, para o seu próprio bolso, para o seu próprio estômago, não estão tendo gente mais para fazer isso. Alguém pode dizer, mas a igreja parou. Não, a igreja que estava no fundamento, Deus, família e céu, Deus, família e igreja não parou, ela só diminuiu o movimento. Igreja que não estava com base em Deus, família e céu, Deus, família, igreja, ela parou, porque era só movimento. Aleluia. Deus está parando o movimento para restabelecer os fundamentos. Deus está levantando pessoas para restabelecer isso. Essa é a terceira visão que Deus me dá. Mas olha o texto, para fechar. Aleluia. Deus levanta um decreto através de César Augusto, e todos tinham que obedecer. Como eu já disse aqui, não é o decreto do governador ou do presidente ou do prefeito. Estou falando do decreto que o coronavírus está estabelecendo. Ele levanta um decreto e que todos estão debaixo dele. Queira ou não, pastor ou não, santíssimo ou não, pobre ou não, todos estão debaixo de um decreto. E olha o que acontece. E este primeiro foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um para a sua própria cidade. Aí vem o propósito. E José também subiu para Galiléia. Aleluia. José estava dentro do propósito. José e Maria dentro do propósito. Nasceu um menino. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tinha que acontecer aquilo que Deus tinha que fazer. Aí Deus faz o quê? O cara dá um decreto. Então não é o decreto que está mandando, é Deus que está estabelecendo. Essa é a visão. Parou tudo, agora a igreja não existe mais. Parou, não, esse é um decreto. Mas o que Deus quer é fazer com que José vá lá na terra de onde Jesus tinha que nascer, em Belém Efrata, para cumprir o que Miqueias falou no capítulo 5. E tu, Belém Efrata, de modo nenhum é a menor entre as cidades, porque de ti nascerá o Salvador, o Rei, aquele que salvará a humanidade. Tinha que cumprir aquilo que Deus falou que tinha que cumprir. Então não é o decreto, não é o corona, não é o governador, não é o presidente, é o propósito de Deus acontecendo nas nossas vidas. Aleluia. É o propósito de Deus acontecendo sobre nós. Todos tinham que obedecer o decreto de César Augusto. E todo mundo dizendo, olha, o governador não. É Deus levando José e Maria, porque tinha que cumprir a palavra. Enquanto a palavra não se cumprir, enquanto o propósito não se cumprir, Deus está fazendo circunstâncias nos levarem para o propósito. Aleluia. Enquanto não acontecer a circunstância, está nos levando para o propósito. E eu vou fechar aqui. E José e Maria, quando estão indo para se alistar, ela chega os dias dela dar a luz, ela vai numa estrebaria, numa hospedaria, e não tinha lugar para ele, e ele vai numa estrebaria. Aleluia. Escute agora. Anjos havia naquela região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Viu? Veja se está falando com você agora, pastor, que está me ouvindo. Quando
a palavra profética que estava acontecendo, e José e Maria tinha que ir buscar estalagem, não ter onde nasceu o menino, e ele tinha que nascer numa manjedoura para cumprir a palavra de novo. O que tinha naquele cenário? O cenário era esse, ó. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho. Aleluia! Enquanto o menino está pedindo para nascer, os pastores estão guardando o rebanho. Aí vem a pandemia, quem que é pastor de quem? Hã? Quem que é pastor de quem? Ninguém sabe de quem é membro mais. Que igreja que eu vou? E tem gente que voltou para a igreja, está fechada. Havia pastores guardando o rebanho naquela região. Um anjo aí, quando os pastores ficam só guardando o rebanho e não vai para o sinal do nascimento, não vê o que Deus está gerando nesse tempo, aleluia. Quando você fica só guardando o rebanho e não vê o que Deus está gerando, Deus está levando Maria para a estrebaria, para nascer o Filho de Deus, e nós estamos guardando o rebanho. Quanto mais dízimo, melhor. Quanto mais arrecadação, melhor. Vamos fazer a campanha não sei do que para levantar dinheiro. Deus está te levando para o nascimento do Cristo. Não é para você ficar cuidando do rebanho só, ou de você mesmo. Aleluia. Os pastores guardando, acabou. Quando estavam guardando, Jesus nascendo e os caras guardando o rebanho. A minha igreja tem 1.500, a minha tem 2.000, a minha tem 200. E daquele irmão, a igrejinha lá da garagem, não tem ninguém. Aleluia. Aí Deus para os pastores, para de guardar a ovelha, vamos parar tudo agora. Olha o que ele faz. Um anjo aparece e desce aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos com grande temor. O anjo disse assim para ele: não tema, eis aqui vos trago boa notícia. Ei, levanta a cabeça, pastores, tem notícia boa. Tem coisa nova. É hora de estender as tendas. É hora de ampliar as tendas. Alguém já me disse aqui: nossa, pastor, o senhor é meio maluco mesmo, né? Todas as igrejas fechando e o senhor mudando para um salão desse, 500 metros quadrados. Quando a igreja está aqui dentro, parece ter um pequeno rebanho. Eu sou um Davi com um pequeno rebanho aqui. Mas a minha tenda está ampliada para receber quem quer que seja, para adorar o nome do Senhor. É hora de crescer. Aleluia. É hora de crescer. Olha o que Deus diz aqui. Um anjo apareceu. Já que os pastores não se movimentam, o anjo vai. O anjo disse para ele: não temas, porque eu tenho boas novas. É hoje, olha isso, é hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E olha isso, eu vou fechar aqui. Tem coisas novas nascendo nessa pandemia. E o anjo do Senhor está avisando: levanta a cabeça, hoje nasceu o Salvador. Isso vos servirá por sinal: encontrareis uma criança envoltada em faixas. Os pastores deixaram os rebanhos e correram para ver onde estava nascendo Jesus. Quando eles correram, aleluia, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia do céu, e louvando a Deus dizia: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Aleluia. E ausentando-se deles, os anjos do céu diziam, os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. Sai do seu lugar, vamos a Belém. Aleluia. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. Aleluia. Eu quero encerrar para dizer que nós temos que despertar, igreja, para o que está nascendo após tudo isso que nós estamos passando. Deus está te levando para esse despertar. Deus está te levando para o sobrenatural. Eu quero falar com você que é católico, espírita, budista, o que quer que seja, evangélico, crente, irmãos. Tudo isso não veio para a igreja. A Bíblia diz que o decreto de César Augusto foi para todos. Foi junto com José, foi Maria, foi João, foi Antônio, foi todo mundo.
O decreto é para todos. Ninguém é maior do que ninguém. Todos estão envolvidos no decreto, mas Deus está levando para o decreto, para a circunstância, para você enxergar o propósito. Qual é o propósito? Jesus nascer de novo em nós. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado de Páscoa. Tenha com a sua família. Seja a igreja. Adore a Deus, como Jesus disse para a mulher samaritana, em espírito e em verdade.